quiser, tem um pedacinho nessa obra de salvação. E eu sou tão feliz pelo pedacinho que o Senhor me deu, né? E eu não quero largar dele de jeito nenhum. É a alegria da minha vida poder participar dessa obra. E conhecer, nessa obra, eu acabo conhecendo cada dia, cada final de semana, cada semana aonde eu vou, eu conheço mais um pedaço da minha própria família. Olha que privilégio, né? Vocês são família minha, tá, gente? Somos todos irmãos, isso é real. Somos uma grande família, então eu estou feliz de conhecer mais membros dessa igreja. A Patrícia me falou tão bem dessa igreja que eu estava curiosa para encontrar vocês, esse povo que ama o Senhor, esse povo fervoroso. E eu quero começar essa mensagem de hoje louvando ao Senhor. Vou pedir licença aqui para fazer umas... Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouquinho mais aqui. Você já fez a experiência de ir até a presença do Senhor sem pedir e sem agradecer? Já fez isso alguma vez? Eu estava pensando nisso aqui, eu estava pensando nisso, colocar água. Chamar uma pessoa para fazer uma oração, mas sem pedir e sem agradecer. É um desafio, né? É um desafio. E a gente tem essa... A nossa vida é tão cheia de lutas que, com certeza, o nosso primeiro impulso é o quê? Pedir. Mais até do que agradecer, não é verdade? Mas essa música que eu vou cantar, ela traz uma nova perspectiva. Ela se chama Hoje Não. Hoje eu não vou pedir. Hoje eu venho só agradecer. Porque cada um de nós, só de estarmos vivos, e somente pela graça que nos alcançou, somos os mais felizes seres humanos dessa terra. Ou pelo menos deveríamos ser. Então vamos refletir nessa letra. E aqueles que conhecem podem cantar juntos também. Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só pra te ouvir. Não quero todo o ouro em minhas mãos, nem todas as respostas quero eu saber. Eu venho agradecer. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria. Todas as manhãs eu vou cantar. Cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões para agradecer. A tua graça basta para mim. Hoje eu não vou pedir que leve embora as nuvens e traga o sol. Se esse é o teu querer, pode deixar chover.
derrama as tuas bênçãos sobre nós. Conheço as suas obras de amor. A tua mão se estende apenas para o bem, só por amor a alguém. Tu já fizeste muito mais que o necessário para me ver sorrir, para me ver feliz. Pode chover, pode sair o sol, tu és minha alegria. Todas as manhãs eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber, sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões para agradecer. A tua graça basta para mim. Hoje eu não vou pedir, hoje não. Eu venho hoje só agradecer. Amém. Eu ainda não me apresentei, né, para vocês, mas vocês já viram aqui que meu nome é Clariane, certo? Meu nome é Clariane, eu sou casada com o Romã, pena que ele não pôde estar aqui com a gente, mas nós somos da cidade de Santo Antônio do Pinhal. Quem aqui conhece Santo Antônio do Pinhal? Já ouviu falar? Quem aqui já foi para a praia, ali talvez tenha passado por Santo Antônio. É uma cidade pertinho de Campos do Jordão, é meio que caminho para Ubatuba, assim, e ficar nas montanhas, também na Serra da Mantiqueira. Nós moramos lá, mas assim, talvez vocês estejam se pensando, mas quem é a Clariane, né? O que ela está fazendo aqui? Por que essa moça está com o microfone na mão? Por que ela vai abrir a Bíblia hoje aqui para a gente? Né? Qual que é a história de vida dela? Bom, um dos principais motivos pelos quais eu estou aqui hoje, com certeza, é pelo testemunho de vida que eu tenho para contar para vocês. Mas hoje, em específico, eu trago uma mensagem um pouco diferente. Mas ao longo aí desse final de semana, a gente vai ouvir ainda bastante sobre essa história. Mas eu soube que durante essa semana vieram pessoas aqui e contaram, não é verdade, sobre experiências de vida transformadoras, não foi isso? E como é que o pessoal fala que, assim, que eu não lembro o ditado em específico, mas vocês vão lembrar do que eu estou falando. Quando a gente fala uma coisa, tudo bem, a pessoa pode até assimilar, mas o exemplo, o testemunho, ele arrasta. Vocês já ouviram isso? Vocês já repararam como tem um poder imenso, imensamente diferente falar de algo que você verdadeiramente viveu? Pois eu pergunto para você, você já tem essa vivência, essa experiência sua para contar aqui sobre quem é o seu Deus? Você teve essa vivência, você viveu com Ele, você pode contar para os outros, porque o que é uma testemunha? Testemunha assistiu um acidente na rua e ela vai lá e testemunha diante do juiz o que ela viu, porque ela viu com os próprios olhos. Eu pergunto para você, você já tem essa experiência para contar? Essa experiência viva com Deus? Pois eu também não tinha. Talvez você esteja pensando, não, eu não tenho. Eu também não tinha. Eu estava há
quase 40 anos na igreja. Eu tenho 41 anos, irmãos. Eu estava há quase 40 anos na igreja e ainda não conhecia esse Deus que os meus pais me apresentaram desde criança. E foi somente depois que eu tive esse encontro com Ele, que a minha vida foi completamente mudada. Eu estava indo em uma direção, eu passei a ir em totalmente outra direção depois desse encontro. E esse encontro me fez de ser simplesmente uma pessoa sentada no banco da igreja, achando tudo muito chato, para ser uma pessoa que praticamente todos os dias, todos os finais de semana, está pregando a palavra de Deus. E eu não faço isso porque eu quero, também. Mas porque, como diz nessa música, é algo que eu não sei mais esconder. É algo que eu não consigo mais conter. Então a minha vida hoje é pregar a palavra de Deus. E essa é a maior alegria da minha vida. E eu quero convidar vocês, então, a abrirmos essa palavra que tem transformado a minha vida. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, o capítulo 4. Amém? Todos encontraram? Eu mandei uma apresentação, eu não sei se chegou lá, mas caso tenha chegado, eu vou pedir para o pessoal da sonoplastia e... Poxa, o rapaz tinha sentado agora, vai ter que subir de volta. Mas eu iria pedir para ele ir acompanhando, na verdade, são apenas os textos que a gente vai estar lendo, os textos bíblicos e os textos do Espírito de Profecia também. Vamos ler então Marcos 4, você já está com a sua Bíblia aberta? Então feche os seus olhos, assim como você está, e nós vamos falar com Deus. Pai querido, nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia, a Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Que tudo que seja apresentado aqui seja somente para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que eu aqui desapareça e somente o Senhor seja apontado, somente o Senhor resplandeça, Pai. E todos aqui possam sair com uma imagem mais viva de quem o Senhor é, Pai. Por favor, revela-se a nós nessa noite. Nós pedimos que todo tipo de impedimento, Pai, todos os pecados que nos separam de Ti, nesse momento, Pai, sejam removidos, sejam apagados, Pai, que nada nos impeça de ouvir a Tua voz a nos falar. Nós estamos com a Tua palavra aberta, Pai, pois temos fome e sede de Ti. Fala conosco, Pai, te pedimos humildemente, e que eu não atrapalhe, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Marcos, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Gente, nós vamos fazer essa leitura, mas eu quero que você venha junto na imaginação, tá bom? Se coloca lá nesse lugar, na praia, junto com Jesus. Tantas pessoas que Jesus tem que chegar ao ponto de entrar num barco e se afastar, tá bom? Imaginou até aí? Agora Jesus vai começar a falar. Venha comigo, o que acontece? A partir do verso 2. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Aí Jesus diz o seguinte: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aí, por enquanto. Imagina então que você estava lá, nessa praia, ouvindo Jesus pregar, e aí Jesus conta a história de um semeador que semeia um pouco aqui, semeia um pouco ali, e um não nasce, no outro não nasce, um acontece isso, outro acontece aquilo, e ele termina dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fim do sermão, gente, terminou, cada um para suas casas. E aí, o que você ia ter entendido? Porque foi exatamente isso que aconteceu. O sermão terminou aqui, gente.
Aqui o sermão terminou. Agora imagina se você estivesse lá. Oh, maravilha, aí ficou bom o negócio. Aí ficou bom de verdade, ficou bom para todo mundo. O que é que você ia ter compreendido, né? Eu acredito que eu ia ter entendido muito pouco. Eu ia ter entendido muito pouco. Mas olha o que acontece no verso 10. Olha ali, ó. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Você já reparou que às vezes a palavra de Deus é desse jeito, né? É um enigma. Ou todo mundo aqui acha super fácil entender tudo que a Bíblia fala? Não, né? Só que ela é mesmo um enigma. E é de propósito que ela é assim. E você sabe por quê que ela é assim? Porque ao mesmo tempo que ele dá para a gente o enigma, ele também deu para cada um de nós a chave desse enigma. E sabe o que é a chave que abre o enigma da palavra de Deus? É uma coisa que todo mundo aqui tem. O seu interesse. Você percebe o que aconteceu nesse verso 10? Quando Jesus ficou só, todo mundo já tinha ido embora, o que aconteceu? Os que estavam junto dele com os 12 interrogaram a respeito das parábolas. Eles se interessaram. Eles se interessaram. Então, a chave foi o interesse. E sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que para cada um aqui que quiser saber mais, cada um aqui que fala assim, não é o suficiente, não entendi, não é possível que é só isso, o Senhor é a vida verdadeira, aonde que está isso aqui? Aquele que cavar, aquele que procurar com interesse, é esse o que encontrará. É esse o que encontrará. Olha o que está dizendo para a gente no livro Parábolas de Jesus, para onde que eu aponto aqui? Olha lá, gente, vamos ler junto. Explicou-lhes a parábola do mesmo modo que tornará clara a sua palavra a todos os que o procuram em sinceridade de coração. Os que estudam a palavra de Deus com o coração aberto para a iluminação do Espírito Santo não permanecerão em trevas quanto à significação da mesma. E aí, você abre a Bíblia, não entende, fecha a Bíblia e vai fazer suas coisas? Ou você é aquele que fala, Senhor, eu quero mais. Eu não entendi. Eu tenho certeza que tem mais aqui nessa palavra. E aí, o que acontece com essas pessoas que se interessaram? Foi para a multidão toda que Jesus deu a explicação? Ou foi somente para esses? Foi somente para esses. Mas ele se nega a explicar, aquele que pergunta para ele? Se nega ou não se nega? Não se nega. Será que não é da nossa parte que está faltando esse interesse e essa pergunta? Senhor, mas me explica, me mostra a tua palavra. Né? E aí, Jesus vem explicando. Vamos ler juntos a partir do verso 14. Diz o seguinte, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com o quê? Com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Vamos ver aqui então quem é que está atento. O que é a semente? O que é a semente, de acordo com essa explicação? A palavra. Muito bem, a palavra de Deus é a semente. Agora olha o que Ellen White fala sobre isso. Desculpa, aqui. Toda semente tem em si o quê? Um princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia não é um livro comum.
Quando a gente vê se tivesse uma semente aqui, ó, no meio desse corredor, a gente ia dar algum valor a ela? Valor nenhum. A gente ia achar assim, parece um pedacinho de madeira, um cavaquinho, nada. Pois dentro de qualquer semente, gente, sabe o que tem ali? Vida. Tem vida dentro de uma semente. Assim como, às vezes, nós nos aproximamos da palavra de Deus como se ela fosse um livro morto. Como se ela fosse informação. Irmãos, a Bíblia não é informação. A Bíblia é vida. Você entende que você pode ter a sua vida completamente transformada, a sua perspectiva da existência pode ser completamente alterada quando você busca esse livro com interesse, sabendo que ele é a voz viva do Senhor a te falar. Bom, vocês me responderam corretamente o que é a semente. Muito bem. E eu pergunto para vocês, o que é o solo? O que é o solo? Nós? É isso mesmo. O solo é o nosso coração. O nosso coração. E por que são... Quantos são os tipos do solo dessa parábola? Alguém sabe me dizer quantos tipos? Quatro tipos. Por que são 4 tipos de solo? Ou seja, 4 tipos de coração. Não é isso? Por quê? Porque 4, irmãos, na Bíblia, simboliza totalidade. Leste, oeste, norte, sul. Entendeu? Tudo. Ou seja, todos os corações que existem nesse mundo estão representados aqui nessa palavra, nessa parábola. Inclusive o meu e o seu. Não, mas o meu é diferente. Não, você está aqui dentro. Você está aqui dentro dessa parábola. Você está descrito aqui dentro dessa parábola. E a gente vai passar rapidamente por esses 4 solos. Eu quero que enquanto a gente passe por esses solos, você consiga se identificar. Tenta identificar com qual desses solos melhor representa o seu coração nesse momento. Tá bom? Vamos juntos, então? Então, vamos lá. Primeiro solo, qual que é? Beira do caminho, muito bem. Vocês conseguem ler aí no fundo? Então, tá bom. Beira do caminho. O que eu entendia, né? Como eu falei para vocês, fui criada na igreja, desde criança eu ouço essa parábola. E o que eu entendia quando eu ouvi essa parábola? Eu entendia, assim, que estava falando com respeito aquelas pessoas que não queriam saber da palavra de Deus, entendeu? Porque como é que é? Qual a característica de um solo à beira do caminho? Tipo esse aqui da imagem. Como é que é a característica? Do solo, tá? Solo, estou falando de terra. Duro. Né? Pisado. Resistente, não é assim? Agora, transpõe isso para um coração do ser humano. Pisado, duro, resistente. Tá entendendo? Então, eu escutava essa parábola e falava assim, esse aí é o pessoal que até ouve, assim, é chamado para ir numa igreja, às vezes... Ouve ali no trabalho alguém falar da palavra de Deus, mas a pessoa tem um total de 0 interesse. Um total de 0 interesse com aquilo, entendeu? A palavra, né, entra por aqui, sai por aqui, a pessoa realmente não dá atenção para aquilo, certo? Mas sabe o que eu percebi, irmãos? Eu percebi que nós, aqui dentro da igreja, a gente pode estar recebendo a palavra de Deus, recebendo a semente, e ser um solo tão resistente, mas tão resistente, que a palavra não penetra mais. Não penetra. É como se a gente já tivesse ouvido tantas vezes a parábola do semeador, que a nossa mente já falou, nossa, ela vai pregar sobre a parábola do semeador, isso aí eu já ouvi. É tipo, já desliga um botão, pluft. Porque já ouviu tantas vezes que está o quê? Resistente. Aquela palavra não produz mais efeito. É quase como que se Deus precisasse escrever uma Bíblia nova. Porque eu já ouvi tantas vezes a Bíblia velha que já não produz mais. Você está acompanhando o que eu estou querendo dizer? Alguém ali, cauterizado, anestesiado, né, de tanto resistir, de tanto não dar a verdadeira atenção. A gente vai o quê? Vai anestesiando o nosso coração para o efeito poderoso dessa palavra. E aí o solo é tão duro que acontece o quê? A palavra, quando ela cai na gente, a gente não acolhe ela. A gente nem reflete sobre ela. Meio que desliga o botão ali da mente. E a parábola está falando que acontece o quê daí? Aí ela fica ali escondidinha, um belo dia ela acaba dando fruto? É isso que acontece? Não, gente. O que acontece? Vem um pássaro ali, que é o diabo,
e leva embora. Ou seja, não é nem algo, meu irmão, que você vai ter a esperança de um dia aquilo ali nascer. Porque já foi embora, já foi levada. No momento em que você é resistente como esse solo, a palavra de Deus, ela já é levada naquela mesma hora. Segundo solo. Será que teve alguém que já ficou no primeiro solo? Eu espero que não. Vamos ver. Segundo solo, gente, qual que é a característica do segundo solo? Vamos ver lá. Ih, parou de coisar aqui para mim, mas não tem problema. Nós vamos junto aqui na raça. Aqui? Se alguém quiser... Não, mas voltou para trás. Aí, agora foi. Segundo solo, gente, rochoso. O que eu entendia do segundo solo? Solo rochoso. Eu esqueci de contar, assim, né, brevemente, o que aconteceu na minha vida. Mas eu vou contar com mais detalhes ainda, daqui até sábado. Mas eu era arquiteta em São Paulo, tá? Tinha uma vida... Não podia colocar defeito na minha vida, estava tudo bem. Só que o Senhor virou a minha vida de cabeça para baixo. Ao se revelar para mim, eu percebi quem Ele era. E eu deixei tudo que eu havia construído na minha vida para me tornar uma missionária, sabe aonde? Lá no Amazonas, ok? E foi lá no Amazonas que eu achei que eu tinha entendido essa parábola. O que acontecia lá? Alguém aqui já ouviu falar de um negócio que chama Igreja que Navega? Alguém aqui conhece? Já viu no Novo Tempo lá um barcão aqui do tamanho dessa igreja, que cabe aí mais ou menos umas 100, 120 pessoas, certo? E o que esse barco faz, né? Esse barco, ele viaja os rios do Amazonas e ele vai estacionando em comunidades. E aí ele passa uns meses ali naquela comunidade que ele estacionou. E nesse barco, ele não é um barco comum não, gente. Ele é um barco que, na parte de baixo, tem um salão igual essa igreja aqui. E na parte de cima é tipo uma casa mesmo, vários quartos, cozinha, lavanderia, essas coisas. Por quê? Porque ali mora um pastor, uma família pastoral, mora um capitão do barco, mora uma equipe ali, tá certo? E aí o que essa turma faz? Eles vão parando nas comunidades e fazem ali séries evangelísticas. E aí para na comunidade, liga aquele aparelho de som bem forte que o barco tem, começa a chamar todo mundo da comunidade para participar das séries evangelísticas. E é uma animação. Sabe por quê, gente? Porque lá no Amazonas, nas comunidades, sejam elas ribeirinhas, sejam elas indígenas, não tem shopping, cinema, festa, coisa assim. Não tem programação. É aquele marasmo. Quando chega um barco com um aparelho de som, convidando você para ouvir a palavra de Deus, é assim, o acontecimento. Todo mundo quer estar lá. Entendeu? E aí lota aquele salão assim, ó. E aí o pastor, então, com muita alegria, muita empolgação, aquele pastor assim que sabe pregar a palavra de Deus como ninguém, aquele evangelista mesmo, começa então a estudar a Bíblia com as pessoas, tá certo? Aí vai lição por lição, toda noite tem uma lição do estudo da Bíblia, aprofundamento do estudo da palavra e tal. E aí ele fica ali mais ou menos 2 meses. Ao final daqueles 2 meses, o pastor então faz aquele famoso apelo para o batismo, certo? Toda noite aquele salão lotado, o pessoal participando, o pessoal cantando, o pessoal fazendo prêmios, sorteios e tal. É uma festa. Quantas pessoas você acha que aceitam o batismo? O quê? Não escutei. O solo é rochoso? Ah, ele já está fazendo um link já. Olha lá, olha lá. Gente, é incrível, mas assim, uma boa parte, tipo, vamos supor, se são 100, 70, 80 aceitam o batismo. Entende? É bastante gente mesmo, e aí faz aquele batismão. E a associação, nesse período, já foi lá, enquanto estava acontecendo a série evangelística, a associação já levantou ali um protótipo de igreja, já tem telhado, já tem parede. Ao final, então, do projeto evangelístico, já temos ali, vamos colocar aqui, 70 pessoas batizadas, um local para eles se reunirem. O que acontece, então? O barco dá continuidade, vai para a próxima comunidade, e ali acabou de nascer uma igreja. Certo? Beleza? Maravilha, ok. Dali a 3 meses, manda um missionário para lá, para fazer manutenção da galera. Quantas pessoas você acha que eles encontram dentro da igreja? Começou com 20, o outro deu 10. Quem dá menos? Mais ou menos, gente, por volta de umas 5 pessoas permanece.
E aí vamos fazer o link aqui agora com a nossa parábola. Por que eu olhava aquilo e achava que tinha entendido tudo da parábola, né? Porque eu pensava assim, não, mas é o quê? Que nem fala lá, receberam com o quê? Com alegria. Receberam com muita alegria o evangelho, resolveram se entregar para o evangelho. Só que o que aconteceu? Não deu tempo, foi muito rapidinho, não deu tempo de criar raiz, está acompanhando? E aí, na hora que chegou o sol e tal, não conseguiu, né? Começou as dificuldades. Ah, mas cadê o pastor? Cadê as músicas animadas? Cadê o pessoal que fazia tudo aqui o negócio acontecer? Agora é só nós e tal. Então, desanimou, né? E o sol, digamos, é o desânimo. E aí, então, todo mundo sai da igreja. E eu entendia isso. Né? Eu falava, não, isso aí já está na palavra de Deus, é assim mesmo, mas tem 5 ali que permanecem e tal. Sabe o que eu percebi, irmãos? Que vai muito além disso. Sabe por quê? Porque cada um de nós aqui nessa igreja pode estar sendo solo rochoso hoje, aqui e agora. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está constantemente ouvindo a palavra de Deus. Você não está feliz de estar aqui ouvindo a palavra de Deus? Eu estou vendo no rostinho de vocês que vocês estão junto comigo. E que bom que eu ouvi a palavra de Deus. Que coisa então a gente está recebendo como? Com alegria. A gente está recebendo com alegria. Só que, sabe o que acontece depois da alegria? Essa planta, ela quer se enraizar, e aí ela começa a se desenvolver, e sabe o que ela encontra? Uma pedra. Ela encontra uma, daí daqui a pouco ela tenta se desviar para a esquerda, para a direita, aí ela encontra outra. E o que são essas pedras, irmãos? São as coisas que a gente não quer renunciar, eu e você. Então, por exemplo, aqui, até aqui eu não falei nada, mas e se eu tivesse vindo aqui para falar, porque o jeito de se vestir, não, porque a alimentação, aí, opa, não, isso aí eu não quero ouvir não, porque isso aí não tem nada a ver e tal. Sabe o que aconteceu nesse momento? A palavra de Deus encontrou a pedra. Você está acompanhando o que eu estou querendo dizer? Então você estava super feliz porque veio um pregador novo que estava contando aqui da palavra de Deus de um jeito que você ainda não tinha ouvido, você estava todo animado. Mas daí na hora que eu falei que o problema era a sua alimentação, não. Aí eu vou embora para minha casa nessa hora. Isso, irmãos, é a resistência. Cada um de nós tem resistência com um aspecto. Eu não sei qual que é o seu. Eu falei aqui de assuntos que são polêmicos, que muitas vezes são resistência para todo mundo, entendeu? Mas assim, para um é uma coisa, para o outro é outra coisa. Mas o que é o ponto importante? O ponto importante é que a palavra de Deus, ela não consegue se aprofundar. E ela fica, sabe aonde? Na superfície. E aí você fica tendo com Deus e com o Evangelho, com a palavra de Deus, um relacionamento, sabe como? Raso. E esse é o problema verdadeiro dessa parábola. Não é porque você não teve estudo bíblico suficiente, não é porque você não teve conhecimento suficiente. O problema é porque você decidiu não abrir mão das suas pedras. E então a palavra de Deus ela não consegue se aprofundar, porque você tem resistência nisso, você tem resistência naquilo. Isso aqui não tem nada a ver, aquilo ali não tem nada a ver. E essas suas resistências fazem com que você se mantenha em um relacionamento superficial. E a própria palavra de Deus, ali embaixo, diz que quem se mantém em um relacionamento superficial com Jesus Cristo, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. Esquece, gente, quem se mantiver em relacionamento superficial, vai perder, mais cedo ou mais tarde, por um motivo ou por outro, por causa de uma perseguição ou por causa de circunstâncias da vida. O que eu sei te dizer é que quem está se mantendo em um relacionamento superficial hoje, perderá esse relacionamento. Será que teve alguém que ficou aqui nesse segundo solo? Vamos para o terceiro solo. O que acontece lá no terceiro solo? Solo entre espinhos. E foi aqui, irmãos, nesse solo, que o bicho pegou para mim. Primeiramente, porque Deus chamou a minha atenção para um aspecto que eu não tinha me dado conta dessa parábola. Você já percebeu alguma vez, enquanto você lia essa parábola? Eu nunca tinha percebido, tá, gente? Eu vou contar para vocês o que eu percebi. Você já tinha percebido que a planta que nasce ali entre os espinhos, que ela não morria? Você já tinha percebido isso? Eu nunca tinha percebido isso.
Para mim, eu tinha até o desenhozinho na minha mente, assim, ó, de nascer uma plantinha, aí ela encontrava os espinhos até furava ela, assim, ó, e ela ficava sufocada e morria. Vocês não tinham essa ideia na cabeça de vocês também? Fala a verdade. Pois quando eu estava lendo a palavra de Deus, para você ver como a palavra de Deus é viva, irmãos. Eu estava há 40 anos na igreja e não tinha me dado conta disso, olha como ela é viva. E o que está dizendo lá? Será que diz que ela morreu? Pode olhar lá. Pode olhar ali em Marcos. Pode olhar nos outros evangelhos que contam essa parábola. Você vai ver que em nenhum momento essa planta morreu como a planta anterior, do solo rochoso. Mas aconteceu uma coisa com ela. Tem um problema essa planta, embora ela não morra. Ela tem um problema. E qual que é o problema? Vocês sabem me dizer se não é o fato de que ela morre? Ela fica infrutífera. Ela não dá fruto. É exatamente isso. E se o problema dela é que ela não dá fruto, então vamos imaginar o que realmente acontece. Ela recebe a palavra com alegria, na verdade, ela recebe. E aquela palavra, então, se desenvolve, ela começa a crescer. Ela cresce, vive, e aí ela encontra qual dificuldade? Espinhos. Sabe qual que é o problema que ela encontra ali, gente? O problema está definido em uma palavra daqui da palavra de Deus. A palavra é concorrência. Essa planta, irmãos, ela encontra concorrência. Você consegue perceber isso? Alguém aqui já plantou alguma vez numa horta e tal? E como é que é? Você começa a ver uma erva daninha ali, um espinhozinho crescendo, como é que você faz? Você deixa a tua alface e o espinho crescendo lado a lado? Você não deixa. Por que você não deixa? Porque vai roubar a energia. É por isso. Vai roubar o nutriente. Você queria que a sua alface ficasse vistosa, bonita, gorda, e o que acontece? Aquela plantinha ali está roubando tudo da terra. E não está deixando ela crescer, pois é a mesma coisa que acontece no nosso coração, irmãos. E eu percebi que esse era o problema do meu coração. Eu tinha essa planta plantada desde a infância no meu coração, e talvez você tenha também. E a planta morreu? Não morreu, ela sempre esteve ali. Só que ela crescia, ela desenvolvia, ela dava frutos? Não. A minha plantinha nunca deu nenhum fruto. Eu era aquela plantinha ali, ó, verdinha ali, tipo, aparência de cristianismo, e nada, produzia nada. E sabe, irmãos, por muitos anos, sabe o que eu fazia? Eu culpava a semente. Sabe o que eu pensava? Eu falava assim, a palavra de Deus é sem graça. A palavra de Deus, ela não me preenche, ela não me traz alegria. O que me traz alegria é sair com os meus amigos. O que me traz alegria é ir ao cinema. O que traz alegria é assistir a série. O que me traz alegria é estar na rua fazendo bagunça. Eu pensava isso. A palavra de Deus é a coisa mais chata que tem. Me dá sono. Então eu colocava a culpa aonde? Na palavra de Deus. Só que aonde que estava a culpa? A culpa, irmãos, estava no meu coração, que alimentava coisas que fazem sombra para o Evangelho e não permitem que o Evangelho, então, cresça, se desenvolva e revele para você mesmo o poder que ele tem. Revele para você mesmo a vida que ele tem. Você consegue entender isso? Aí você começa a olhar para a plantinha do Evangelho e você fala assim, nossa, que coisa mais sem graça. Que coisa mirrada. Olha que não tem nem comparação com os meus espinhos aqui. Olha como que eles são vistosos, lindo, maravilhoso. Concorrência. O problema não está na palavra de Deus. O problema está que a gente quer crescer coisas ao mesmo tempo dentro da gente. A gente fala que não tem nada a ver. Os exemplos que Jesus dá aqui, ó, as ambições, né? As ansiedades, todas as ambições da vida. É isso que ele está falando assim, gente, sabe o que a gente está fazendo? A gente está assim, ó, a gente está indo à igreja, a gente está sendo crente, mas a gente também alimenta assim, o meu desejo de crescer na minha carreira, de fazer dinheiro, de assim, porque, né, são coisas diferentes e tal. Irmãos, é esse o pensamento que faz sombra para o Evangelho. Sabe? O nosso trabalho, o que a gente quer fazer, ele deveria ter um objetivo só, a honra e a glória de Deus. Mas o que a gente faz? A gente divide o nosso coração. Eu estou mentindo? Estou mentindo?
Nosso coração fica dividido. E aí, ó, a energia se divide também. E aí a gente olha para a plantinha do evangelho e fala assim, ai, mas é tão sem graça ir na igreja. Ai, mas é meio chato. Não é chato. Chato é o que a gente está fazendo de dividir. Se você colocasse toda a energia para que essa planta crescesse, ela se desenvolvesse, sabe o que ela daria? Frutos. Ela daria frutos. E ao você ver, quem aqui já plantou e teve a alegria de ver o fruto nascer? A hora que você vê aquilo lá, você não quer ver outra coisa mais, irmão. Você quer que nasça mais e mais e mais. E assim, da mesma forma é na nossa vida. É você vê o primeiro fruto que você fala, eu quero mais disso. Eu quero mais. E por fim, não sei quantos ficaram aqui no solo entre os pinhos, mas eu fiquei, né? Por fim vem o quarto e último solo. Que solo que é esse? É quem lembra aí? A boa terra, o bom solo, não é verdade? E como é que é a característica, irmãos? Que nem a gente falou ali, um é pisado, outro tem pedra, outro tem espinho. Qual que é a característica dessa terra, do bom solo? Me fala aí, como é que é um bom solo? Quem aqui já plantou, quem sabe me dizer, como que é o bom solo? Terra preta, boa, macia, estercado, o que mais? É isso aí, não é verdade? Ó, essa foto ali, ela representa bem, aquele bem fofinho assim, ó. E aí, ele tem pedras? E aí, como que é? Ele é batido? Não, gente, ele não é chão batido, ele não tem pedras e ele não tem espinhos, tá? Então, você pensa assim, é o contrário do que a gente já viu até aqui, certo? É um solo fofo, sem pedras, sem resistência, sem espinhos. Beleza, tudo bem. Mas aonde é nesse mundo que eu encontro esse solo? Se eu dou aqui R$1 milhão para você escolher seu sítio, um sítio para nós, vamos ser sócios, eu e você, entendeu? Eu entro com o dinheiro, você entra escolhendo o sítio, combinado? Você vai sair daqui agora e escolher um sítio em qualquer lugar, tá bom? Mas qual que é a condição aqui para eu te dar R$1 milhão para escolher esse sítio? A condição é que a terra lá tem que ser a terra boa, para a gente plantar e colher muito e vender o que a gente... Tá entendendo, né? Aonde que você vai procurar essa boa terra? Aonde que você vai? Você vai até qual estado, qual país? Aonde que você vai encontrar essa boa terra, gente? Sabe como? Na beira da água, né? Diz ele. Boa, é uma boa ideia. Mas sabe qual que é a pegadinha aqui, irmãos? A grande pegadinha dessa parábola é que o bom solo, ele não existe. Sabia? Você pode procurar onde você quiser no planeta Terra. O bom solo, ele não existe. Para um solo ser bom, só tem um jeito. Se ele for trabalhado. Se ele for preparado. Não tem bom solo. Não tem, pode ir, eu te dou o dinheiro que for para você encontrar. Você não encontra. Só tem um jeito de você encontrar. É um solo trabalhado, um solo preparado. E preparado por quem, irmãos? Quem que prepara? Você acha que é solo que prepara solo? Você acha que é um outro solo que vai ali e começa a preparar aquele solo? Sabe quem que prepara, irmãos? Só tem uma pessoa que se chama o agricultor. E sabe quem que é o agricultor na palavra de Deus? Deus é o agricultor. Não tem como hoje você sair daqui decidido, eu vou mudar o meu coração, entendeu? Eu vou sair daqui, vou arrancar todos os espinhos que tem, vou arrancar todas as pedras, e aí vai ficar uma beleza. Vou começar a cavucar aqui, vai ficar bem fofinha essa terra, aí ó. Pois você já viu terra cavucando terra? Já viu terra limpando terra? Não viu, porque só tem um jeito disso acontecer. É o agricultor trabalhando no seu coração. E tem um elemento, que sem esse elemento, não existe agricultura, não existe fruto, não existe trabalho do agricultor. Alguém sabe que elemento é esse? Você viu que eu sou cheia de perguntas, né? Quem que falou lá? É outra coisa. Você já vai entender o porquê. O adubo não resolveria nesse caso. Água. Exatamente. Quem aqui? Tenho certeza que muita gente nunca fez horta, mas uma coisa todo mundo aqui já fez. A experiência do feijão e do algodão. Quem aqui não fez a experiência do feijão e do algodão? Você já fez, que eu sei. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar uma casquinha de ovo, colocar um pedacinho de algodão com um feijãozinho lá dentro. O que vai acontecer daqui uma semana? Vai brotar? Vai brotar ou não vai brotar? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer nada. Exatamente.
Exatamente. Se você só pegar o algodão juntinho com o feijão, sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Porque a água é responsável por uma enzima ali na semente que faz ela germinar. Se não entrar em contato com a água, você pode esquecer o algodão e o feijão lá. Nunca vai acontecer nada. E sabe o que é a água na palavra de Deus? Eu vou revelar isso aqui para vocês agora. A água na palavra de Deus, irmãos, é o Espírito Santo. Isso está revelado com todas as letras no livro de João, no capítulo 7, nos versículos 38 e 39. Você não precisa ler isso agora, só acredita em mim, depois em casa você olha, tá bom? A água de que Jesus fala que ele tem a oferecer para cada um de nós é o Espírito Santo. Então sabe o que acontece? O agricultor, quando você percebe, eu fiquei no primeiro solo, meu solo é resistente, eu fiquei no segundo solo, meu solo é cheio de pedra. Você vai para o agricultor e você pede, Senhor, cultiva esse solo, trabalha esse solo, porque eu não quero mais ser esse solo. E aí sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz para trabalhar, para modificar? Ele derrama, sabe o quê? O Espírito Santo no seu coração. É o Espírito Santo que vai realizar essa obra, não é você mesmo. O Espírito Santo vem enchendo assim, ó, expulsando toda a treva, expulsando os espinhos, expulsando as pedras, que você não consegue tirar por você mesmo, porque você ama as suas pedras, porque você ama os seus espinhos. Eu sei como é, eu também amo. Eu amo os meus pecados, irmãos. Você acha que eu quero me livrar dos meus pecados? É melhor, que delícia. Eu estou mentindo? Você gosta dos seus pecados. E a gente não consegue arrancar ele sozinho. Mas o agricultor, ele realiza uma obra extraordinária através dessa água. Uma obra de correção. Só que quando a gente ouve tudo isso aqui, o que a gente faz? A gente quer sair daqui, o quê? Nosso desejo aqui é sair daqui arrancando as coisas, fazendo por nós mesmos. A gente fala, não, eu quero ser bom solo. Eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. E mais... Você já viu uma macieira se contorcendo para dar uma maçã? Você já viu um tomateiro assim, ó, se retorcendo para dar um tomate? Não acontece isso, irmãos. A macieira, ela dá uma maçã porque ela é uma macieira. O tomateiro dá tomate porque ele é um tomate. Eu pergunto para vocês, com qual desses solos você se identifica? Seja qual for o solo, seja qual for o solo. Deus é o agricultor e a correção. Ele pode realizar isso hoje na sua vida. E para a gente terminar essa mensagem, eu vou fazer uma última pergunta para vocês. O que é o fruto de que fala? O grande problema ali da planta dos espinhos não é porque ela não cresceu, não é porque ela não nasceu, não é porque ela não viveu, não é isso. O problema é que ela não deu fruto. E não adianta você ter uma plantinha do Evangelho no seu coração se ela não der fruto. Mas afinal, o que é esse fruto? Alguém tem alguma ideia do que é esse fruto? Outros? Aqui mencionaram, ó, pode ser que sejam as outras pessoas. Que mais que é esse fruto? Alguém tem alguma ideia? Levar o Evangelho. Boa. Ambos não estão errados. Mas veja o que a própria palavra, a parábola fala sobre isso. Está no verso 20, irmãos. Olha lá. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Um frutifica 30. Um frutifica 60. Um frutifica 100. Um o quê? Um o quê? Alguém? Um grão. Uma semente. Imagina o trigo, que eu dei um trigo aqui, ó, um grão de trigo na mão de cada um. E a gente vai chegar ali no bom solo e vai colocar ele dentro do solo. O que vai acontecer com esse trigo? No bom solo? Ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai começar a dar uns bracinhos assim, ó, e dali vai sair, cada um desses bracinhos vai dar uma espiga.
E cada uma dessas espigas tem mais ou menos 30 outros grãos. Então, se der 3 bracinhos aí, ó, é 1 grão que você colocou no solo. 1 grão. E ele deu outros quanto? 90. Está acompanhando o raciocínio? O que é então o fruto, irmãos? O fruto é a própria palavra de Deus. Você planta a palavra de Deus, ou seja, o Senhor planta a palavra de Deus nos corações, sabe para quê? Para que aquilo se torne mais palavra, mais grão, para que alcance mais corações. Você consegue acompanhar isso? Por isso que vocês dois estavam certos, de certa forma. Sabe o que Ele deseja de cada um de nós? Que a gente se torne um pé de palavra. Um pé de palavra. Entende? Ele quer, irmãos, que isso você não possa mais conter. Lembra que eu falei para vocês, que eu cantei para vocês no início? É algo que eu não sei mais esconder. Eu preciso falar do Senhor, porque o que eu vivi com Ele é extraordinário, e eu quero que outras pessoas vivam isso também. Porque a esperança que eu tenho nele é maravilhosa, e eu quero que outras pessoas tenham a mesma esperança que eu tenho. E você não consegue se conter. Não é algo que você se esforça assim, eu vou dar um fruto aqui, eu vou dar um estudo bíblico, eu vou falar para alguém de Jesus. Não! Não precisa se contorcer. É algo que você não consegue conter, porque faz parte do que você é. Você se tornou um pé de palavra. Você consegue entender isso? Sabe, eu quero terminar, mas a mensagem que eu queria deixar essa noite é que a palavra de Deus, ela não é sem graça. O caminho com Jesus não é sem sabor. Não é nada disso. E não é porque um dia Ele virá e trará a recompensa e nós viveremos eternamente. Isso é importante, mas existe algo que é aqui e agora. Existe vida abundante, vida verdadeira hoje para cada um de nós. Existe vir à igreja porque você ama estar na presença de Deus. Existe dar estudos bíblicos e falar de Jesus para as pessoas porque você não consegue se conter. E se nós não estamos tendo essa experiência até hoje, nós precisamos buscar essa experiência. Eu quero convidar você hoje a tomar a decisão de levar o seu solo ao Senhor, ao agricultor, e falar: Senhor, corrige esse solo, Pai. Porque eu quero ser um pé de palavra de Deus. Esse é o meu desejo. E eu vou cantar uma música para a gente terminar, que talvez você conheça. E se você quer tomar essa decisão, se você reconhece que você precisa da correção desse solo, que o evangelho está ali dentro, mas ele ainda não é esse pé de palavra, e você quer que ele seja, você vai ficar em pé. E nós vamos cantar juntos essa canção. Aonde quer que seja, que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão
até morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Tu és o único e verdadeiro agricultor, Pai. Nós por nós mesmos não podemos nos mudar, Pai. Não há nada que nós possamos fazer, Pai. Infelizmente, a nossa carne ama o pecado, Senhor. Mas nós não queremos que seja mais assim, Pai. Nós queremos que o Senhor seja o primeiro em nosso coração, Pai. A razão pela qual vivemos, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, realiza essa obra no nosso coração. Eu não sei se são espinhos, se são pedras, se são resistências, meu Deus, mas por favor, atua poderosamente, individualmente, em cada decisão que foi tomada aqui nessa noite, Pai. Para que a Tua palavra seja viva, para que a Tua presença seja real, para que tenhamos experiência extraordinária, para compartilharmos, Pai, com aqueles que ainda não Te conhecem, meu Deus. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.